Nós estamos dando início ao 54º live com a pastora Deise Salema, no nosso estudo em sequência, com o tema Como Conquistar as Promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Hoje a gente vai falar de um tema novo por aí, um tema muito delicado. E eu peço a Deus direção, eu peço ao Espírito Santo de Deus direção para falar sobre esse tema e para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema um tanto delicado, mas importante para nós, tá bom? Principalmente para a igreja e, bom, não só para a igreja, mas para as duas áreas, para quem é cristão, para quem não é cristão. Essa semana tá um tema polêmico na televisão aqui nos Estados Unidos. Houve uma polêmica grande lá em Nova York de uma pessoa que faz bolo de um local. Eu não vi direito com detalhes o assunto, mas uma pessoa que faz bolo e ele recebeu uma encomenda, um rapaz recebeu uma encomenda para fazer um bolo para um casamento de gay. E ele negou fazer esse bolo e então parece que o pessoal colocou ele na justiça, eu não sei como é que foi, eu sei que foram para o júri, foram para a corte, e eu não estava sabendo disso, ela quem me falou, que eu não estava sabendo do resultado, mas parece que o resultado deu, que o juiz deu causa ganha para o rapaz que faz o bolo. O rapaz que faz o bolo, ele é cristão, eu não sei se cristão evangélico, na realidade eu não sei de detalhes. Mas ele disse que pela religião dele, ele não poderia fazer este bolo, tá? E foi bater na justiça isso. E o juiz, como eu acabei de falar, deu causa ganha para ele, deu causa ganha para o cristão. E então essa pessoa hoje, ela passou uma mensagem para mim, ela falou: pastora, me responda, tira umas dúvidas nesse caso. Como é que nós cristãos devemos agir com a questão não fazer acepção de pessoas? Amém? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz, Tiago diz que fazer acepção de pessoas é pecado, tá? E então ela perguntou para mim como é que a gente lida com esse tipo de situação. Porque não é só uma situação como isso, uma pessoa fazer um bolo, se negar a fazer um bolo para um casamento de gay. A pessoa que faz doces salgados, a pergunta dela, a pessoa que faz doces salgados, a pessoa que faz cabelo, unha, a pessoa até mesmo para limpar uma casa de um casal homossexual. Como é que a gente lida com isso, nós cristãos? Então não seria abençoado, não seria certo a gente fazer doces, salgados, limpar a casa, fazer o cabelo, a unha de pessoas que você trabalha num salão, não fazer? Seria amaldiçoado um dinheiro desse? Ou seria errado, biblicamente falando, você estaria sendo conivente com algo e seria errado? Como é que nós cristãos devemos lidar com essa situação do homossexual e com a situação do cristianismo, do que a Bíblia fala de não fazer acepção de pessoas? Veja bem, gente, como eu falei, isso é um assunto muito delicado e eu gostaria de hoje caminhar um pouquinho com vocês dentro da palavra de Deus para que a gente possa entender, vamos falar assim, o cristianismo e o pecado, tá? Como é que a gente pode entender a questão ser cristão e o mundo? Tá? Então, assim, eu gostaria de caminhar um pouquinho com vocês dentro da palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso entendimento com relação a isso e a gente tente a caminhar dentro da palavra com relação a esse tipo de questionamento, tá bom? Veja bem, gente, nós estamos, na realidade, vivendo num mundo onde o pecado tem aumentado de uma forma desenfreada. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo num mundo onde é bíblico isso. A palavra de Deus fala isso, que
uma das profecias bíblicas de que comprova a volta de Jesus Cristo é o pecado a ser multiplicado, o pecado aumentar dentro da igreja, no mundo, fora da igreja, tá bom? E a gente está vendo isso a olhos nus, a olhos vistos, a gente está vendo como o pecado tem aumentado de uma forma desenfreada, como o pecado tem aumentado de uma forma muito grande. E como viver aqui no mundo sem se misturar com o mundo, ou seja, sem fazer a mesma coisa que o mundo, não sendo conivente com o pecado. Tá? Como a gente conviver nesse mundo, como a gente viver nesse mundo, sem se misturar com o mundo. Ou seja, fazer a mesma coisa que o mundo, ou ser conivente com o mundo. Porque a palavra de Deus diz que nós pecamos não só em cometer o erro, mas nós pecamos em ser conivente com o erro. Preste atenção. A Bíblia diz que nós não pecamos somente em cometer o erro, mas nós pecamos também em ser conivente com o erro. Então, como seria a gente viver no mundo sem se misturar com o mundo nesse sentido? No sentido de fazer a mesma coisa ou ser conivente com o pecado do mundo. Deixa eu ser bem claro com relação a uma coisa. Eu tenho falado isso, eu falei em alguns vídeos atrás. Em alguns vídeos atrás eu falei sobre nós cristãos não somos melhores do que ninguém, tá? Porque na realidade, infelizmente, a nossa atitude muitas vezes eleva as pessoas que não são cristãs a perceber, ou a entender, ou a falar, ou a deduzir que nós queremos ser melhores do que os outros. Não. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus não nos ama mais do que ama aquele que está no pecado ou que não conhece a Deus. Não, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? O Senhor ama ao mentiroso, eu falo sempre aqui. Deus ama ao mentiroso da mesma forma que Ele ama ao assassino. Deus ama o mentiroso da mesma forma que Ele ama o estrupador. Deus ama o mentiroso da mesma forma. Então, Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? Deus fala assim, que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus não abomina o pecador, tá bom? Ele abomina o pecado. Deus ama cada um de nós da mesma forma. Afinal de contas, Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crea. Para todo aquele que nele crea. Amém? Então, Jesus Cristo foi enviado por todos, para todos. Agora, nós é que escolhemos se nós queremos ou não acreditar, nós queremos ou não seguir, nós queremos ou não confessar o Senhor, nós queremos ou não acreditar no sacrifício de Jesus Cristo aqui na terra, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. Então, cabe a nós querer, mas Deus, Ele amou ao mundo e Ele ama ao mundo da mesma forma, tá certo? Então, deixando bem claro que nós cristãos não somos melhores do que ninguém, tá bom? Para Deus nós somos iguais, tá certo? Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado, tá certo? Vamos entender o que é pecado para Deus, porque na realidade a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passearam pela terra e não encontraram nenhum sequer justo. Nenhum sequer justo, tá bom? Então todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que aquele que disser que não é pecador está chamando o próprio Deus de mentiroso. Isso é sério, tá? Então a palavra de Deus diz que aquele que diz que não é pecador, que não tem pecado, está chamando o próprio Deus de mentiroso, tá? Então o Senhor ama a todos da mesma forma. O que é pecado para Deus, gente? Porque eu tive com uma pessoa esse final de semana e essa pessoa, eu não me lembro exatamente como foi que ela falou, mas ela falou assim, olha, pessoas que não são crentes chegam para mim e eu vejo que infelizmente isso é normal. A pergunta, vocês crentes acham? É fácil. Vocês crentes acham que vocês podem fazer o que vocês quiserem? E depois é só vocês pedirem perdão e pronto, está tudo perdoado e vocês não são mais pecadores.
Vamos entender, gente, o que é pecado para Deus. O que é pecado para Deus? Pecado para Deus, o homem pecador para Deus, a Bíblia fala dos santos. Tá? A Bíblia fala dos santos e dos pecadores. Vamos entender o que é isso. Tá? O pecador para Deus é aquele que vive na prática do pecado. O pecador para Deus é aquele que peca e não se arrepende. Porque, na realidade, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos, o pecado de toda a humanidade. Mas o que significa isso, pastora? Quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então é o Espírito Santo de Deus em nós que vai nos convencer do pecado, porque ninguém convence ninguém do pecado, tá? É o Espírito Santo de Deus que foi enviado à Terra nesse propósito. É o propósito do Espírito Santo de Deus, tá? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então foi para isso que o Espírito Santo de Deus foi enviado, tá? Então é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem. Então quando você abre a sua boca, que você confessa Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, acredita, crê que ele é Filho de Deus, que ele morreu na cruz, que o processo da morte e da ressurreição dele foi para o céu, né? Para perdoar os nossos pecados, para refazer a comunhão. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, através de mim. Ou seja, passar por esta ponte que é Jesus Cristo para religar. Religião significa religação, religar o homem pecador que rompeu seu pecado lá no Jardim do Éden, religar o homem pecador a Deus, através de quem? Jesus Cristo. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando nós acreditamos que Jesus Cristo fez o sacrifício dele aqui, veio em carne, fez o sacrifício, viveu o sacrifício na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e hoje está no céu preparando um lugar para a gente. Então, quando a gente crê nisso, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e é ele quem vai nos convencer do pecado. Os santos, na realidade, já expliquei isso aqui também, vamos entender. Quando Deus diz assim, sede santo como eu sou santo. O santo, na realidade, não santos aos olhos do homem, mas santos aos olhos de Deus. Tá? Porque, na realidade, o homem julga pecado diferente de Deus e julga também a santidade diferente de Deus. Então, nós, homens, achamos que ser santos é ser perfeitos. Tá? Mas para Deus, ser santo é ao contrário de perfeito. É a gente reconhecer que somos pecadores. É a gente reconhecer que somos pecadores, ou seja, reconhecer os nossos pecados. Então, na realidade, não é simplesmente pecar e dizer, Senhor, me perdoe e pronto. Não, Deus conhece o coração de cada um. Então, o arrependimento vem do coração do homem. E Deus é que é justo, ele é quem sabe se realmente você se arrependeu. Então, ser santo para Deus não é ser perfeito. Ser santo para Deus é reconhecer que é pecador. Porque quando nós reconhecemos que erramos, nós nos arrependemos e buscamos mudança. Tá? Então, na realidade, aquele que vive pecando sem mudança, ele não está se arrependendo. Isso chama-se remorso. Tá? O remorso é o que teve Judas. Judas teve o remorso de ter traído Jesus e depois foi e se enforcou. Já Pedro, quando negou Jesus, ele teve o arrependimento. Tá? Pedro teve o arrependimento, então ele houve o arrependimento e depois houve a transformação, certo? Então, ser santo para Deus não é ser perfeito. Ser santo para Deus é ao contrário, é quando nós reconhecemos que somos imperfeitos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, porque é o arrependimento que leva à transformação. Lembra lá de Deus, o que Deus fala em Jeremias? Arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvais. Então, não existe servir a Deus. Servir a Deus é ser o cristão. Não existe servir a Deus sem transformação de Deus. E não existe transformação sem arrependimento. E não existe arrependimento se nós não reconhecemos que somos errados. Se nós não reconhecemos que somos imperfeitos.
Tá bom? Então, a diferença, então quando a palavra de Deus fala dos santos, são esses que resolveram confessar com a sua boca, são esses que resolveram reconhecer que tem o Espírito Santo de Deus e que reconhece o pecado e que quando cai não permanece no erro. Porque para Deus, como diz a palavra, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, queda do homem é o pecado, mas para Deus o pecador não é aquele que cai, é aquele que permanece no chão, tá? Ou seja, aquele que não se arrepende, porque o levantar de Deus vem do arrependimento do homem. Quando Deus vê no coração do homem o arrependimento, então aí ele levanta, esse é o levantar de Deus, amém? E só ele reconhece. Nós não sabemos, nós homens julgamos pelas atitudes das pessoas. Deus não julga pelas atitudes da gente, Deus te julga pelo seu coração, tá bom? Pela intenção do seu coração, aí Deus te julga por aqui. Então, quando a Bíblia diz o cair é do homem, amém? O levantar é que é de Deus. Mas para Deus o pecador não é aquele que cai. Para Deus o pecador é aquele que cai e permanece no erro. Porque aquele que se arrepende, levanta, se arrepende, pede perdão a Deus, faz acerto com as pessoas e busca mudança. Amém? Busca mudança para não cair de novo. Tá certo? Então, na realidade, eu estou explicando isso para deixar bem claro que nós cristãos não somos melhores do que ninguém. Nós cristãos não somos melhores do que qualquer um de outra religião, qualquer um que não tem religião, qualquer um ateu, nós não somos melhores do que ninguém. Para Deus, não somos. Tá bom? Deus ama o pecador, ele abomina o pecado. Tá certo? Ele abomina tanto o pecado daquele que está no mundo, quanto o pecado daquele que está na igreja. Tá certo? Como do cristão também, tá bom? Então, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos pecadores sim, mas a diferença é que aquele que vive a palavra de Deus, não é aquele que vai para a igreja. Gente, eu já estou cansada de falar isso aqui, tá bom? Jesus diz claramente, nem todos que clamam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Nem todos que dizem eu sou crente está indo para o céu. Jesus está dizendo exatamente isso, tá bom? Então, aquele que lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Tá bom? Aquele que lê, ouve e pratica a palavra de Deus. O cristão é aquele que tem Cristo em si. Se Cristo habita em você, você vive a palavra dele. Tá certo? Claro, vai errar? Vai errar. Mas vai se arrepender, vai entender que errou e vai querer sair do erro. Tá bom? Teu verdadeiro arrependimento, tá bom? Nós somos pecadores enquanto carne tivermos aqui nessa terra. Nós continuaremos sendo pecadores. Amém? Lembra o que eu falo? Que quando a gente aceita Jesus, coloca uma plaquinha aqui na nossa pendurada e dizendo em obras. Então, continuaremos em obras enquanto nós estivermos aqui em carne. Tá certo? Ninguém vai alcançar a santidade de não ter pecado aqui na terra, tá bom? Quando esse corpo aqui morrer e formos só espírito, e esse espírito estiver em comunhão com Deus no dia do juízo final, então haverá Jesus como juiz fazer a divisão de céu e inferno. Tá certo? Mas enquanto tivermos carne aqui na terra, é por isso que Jesus diz que a gente tem que negar renunciar a tudo, amém? Renunciar a tudo se a gente quiser seguir a Ele, ou seja, seguir indo para o céu, tá bom? Renunciar a tudo, matar a nossa carne, esmurrar o nosso eu, tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer enquanto a gente estiver aqui, tá? Então assim, como a gente conseguir viver aqui nesse mundo sem se misturar com o pecado, com o mundo, ou seja, no sentido de não viver o pecado do mundo e não ser conivente com o pecado do mundo, tá? Primeira coisa, gente, que é importantíssimo a gente entender, se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir continuar o restante, tá? Nós temos que aprender a separar o pecado do pecador, tá? Temos que aprender a separar o pecado do pecador. Mais uma vez eu repito, a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, tá bom? Ele ama o pecador, ou seja, ele ama a
todos, tá certo? Mas ele abomina o pecado. Lembra de Nínive? Nínive vivia, a cidade de Nínive era mais de 120 mil habitantes, viviam no pecado. Olha, no pecado da fornicação, no pecado do homossexualismo, no pecado da mentira, no pecado do julgamento, no pecado da prostituição, no pecado do álcool, da droga, no pecado do homicídio. Nínive vivia no pecado de uma forma tão forte que Deus ia destruir Nínive, como destruiu Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir Nínive. Mas aí Deus, ou seja, era o pecador que estava ali. Era o pecador que estava ali. E era a cidade toda, porque a palavra de Deus diz que quando Jonas foi levar o evangelho do arrependimento para aquele povo, a palavra de Deus diz que do menor ao maior se arrependeu. Tá? Então a palavra de Deus diz que do menorzinho, vamos dizer assim, aquele, sei lá, o homeless, o mendigo lá, até o prefeito da cidade se arrependeu. Tá bom? Naquela cidade só tinha pecador. Mas Deus ama o pecador, ele abomina o pecado. Ele ia destruir Nínive por conta do pecado. Ele ia destruir o povo de Nínive por conta do pecado. Mas ele ama de uma forma tão grande o pecador que a história, todo mundo conhece a história de Jonas, não é isso? Ele tentou fugir de Deus, Deus enviando ele tentou fugir até que Deus levou ele até o fundo do poço, né, a boca do peixe, para poder fazer Jonas entender que o propósito de Deus tem que ser cumprido. Amém? O homem querendo ou não, o inferno querendo ou não, o propósito de Deus tem que ser cumprido. E por amor àquela cidade. Foi por amor à cidade de Nínive. Foi por amor a mais de 120 mil pecadores que estavam ali naquela cidade. Que Deus enviou um homem só para levar o evangelho de arrependimento. Tá? Olha, vocês se arrependam do pecado, porque senão daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem do pecado que vocês estão vivendo. Então Jonas, ele pregou o evangelho do arrependimento, mas com certeza o evangelho do arrependimento encaixa o amor de Deus, com certeza. Não é só, olha, se você não parar você vai para o inferno. Não, de forma alguma. Amém? Nós temos que entender que o amor de Deus é primordial aí nesse lugar. Tá? O amor de Deus é primordial aí nesse espaço. Deus primeiro, ele enviou o povo dele, ele enviou um homem dele, um homem de Deus, para poder levar o evangelho do arrependimento para uma cidade que vivia em pecado do menor ao maior. Tá bom? Mas ele, o amor dele foi quem liberou, tá certo? O problema é que nós falamos mais do pecado e do inferno do que do amor de Deus. Esse é o problema. A maioria de nós, tá? Quando eu falo nós, eu estou falando numa forma geral da igreja, tá certo? Mas o problema é que nós falamos de uma forma, damos muito mais ênfase ao inferno do que ao amor de Deus, tá certo? E na realidade a gente vê que Jesus, quando passou 3 anos aqui, Jesus não pregava o inferno, Jesus pregava o amor de Deus, amém? Então nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a separar o pecado do pecador. Tá? Entender que a nossa luta não é contra o pecador, a nossa luta é contra o pecado, tá? E o pecado, ele é desenvolvido pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Amém? O pecado, ele é desenvolvido por Satanás. Claro, óbvio que todos nós temos o livre-arbítrio de escolha, independente de quem seja, independente de ser crente ou não ser crente, independente de ser cristão ou não ser cristão, nós temos o livre-arbítrio, porque todos nós sabemos o que está errado. Quando nós fazemos algo errado, nós sabemos que está errado. Só que aquele que vive na prática do pecado, para ele é normal. Para ele é normal, mas nós sabemos sim que é pecado. Quando nós estamos sem Cristo, quando nós estamos vivendo a prática do pecado, a droga, a prostituição, o adultério, a fornicação, até mesmo o assassinato, o homicídio, tudo isso a gente sabe, ou mesmo a mentira, ou mesmo o julgamento, a maledicência. Nós sabemos que estamos errados, nós sabemos que aquilo não é certo a gente fazer. Mas quando nós vivemos a prática do pecado, a gente deixa para lá, deixa para lá. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não é assim que a gente faz? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo não vive, por que eu não posso viver? Fulano não fez isso, por que eu também não posso fazer? Tá? Então, mas nós sabemos que é pecado, tá certo? Nós sabemos que está errado. Então, na realidade,
Nós temos que aprender a separar o pecado do pecador, tá? Nós temos que aprender a amar o pecador e abominar o pecado como Deus faz. Nós temos que aprender a amar o pecador e não se envolver com as coisas do pecado, com as coisas desse mundo, a não se envolver ou não ser conivente, certo? Com o erro, mas amar o pecador. Claro, olha o que Deus fez. Deus não fez isso? Deus amou o pecador, Deus amou aquela mais de 120 mil pessoas que moravam em Nínive. Deus não foi conivente. O fato dele ter enviado Jonas naquele lugar para levar o evangelho do arrependimento e dar 40 dias de chance para aquele povo se arrepender, para que ele não destruísse Nínive, aquilo foi prova do amor dele. Ele abominava o pecado daquele povo, mas ele amava aquele povo, tá? Então é isso que nós temos que aprender a separar o pecador do pecado. Para que isso, gente? Para que a gente possa fazer assim mesmo como Deus fez. Nós não somos representantes dele aqui na Terra? Nós não somos como Jesus aqui na Terra? Então nós temos que viver da mesma forma. Amém? Para que a gente possa aprender a amar o pecador e abominar o pecado, é necessário que a gente ache uma explicação, tá? Para o erro alheio. Tá bom? Ou seja, a gente tem aprendido que a paciência é baseado na tolerância dos erros alheios, não é verdade? A paciência, que é uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus, ele é baseado na tolerância aos erros alheios. Isso quer dizer que você tem que ser conivente com os erros alheios? Não, de forma alguma. Você ser tolerante com os erros alheios não quer dizer que você é conivente com os erros alheios. A tolerância aos erros alheios vai te dar paciência para que você possa conquistar aquela pessoa para Cristo, tá? A tolerância aos erros alheios vai te dar paciência para você poder viver o amor de Deus no meio de uma geração perversa, sendo luz, brilhando como astro no meio dela. É assim que diz a palavra, amém? Você pode sim brilhar como astro no meio de uma geração perversa. O que significa isso? Significa exatamente o que eu estou falando. Significa amar ao pecador, ter tolerância com os erros alheios, para que a gente possa conquistar essas pessoas para Cristo. Para quê? Para que essas pessoas possam ver Cristo em nós. Por que é que, infelizmente, gente, eu estou falando como igreja, eu estou falando comigo também, tá bom? Quando eu falo igreja, eu estou me colocando, porque eu faço parte da igreja. Nós, como igreja, nós estamos vivendo de uma forma intolerante aos erros alheios. Por quê que eu falo isso sem medo de errar, gente? Por conta da multiplicação do pecado. Tá? O que significa isso, pastora? A multiplicação do pecado tem a ver com o erro nosso. Porque nós não estamos... A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, lá em João 17, quando ele ora ao Pai antes de subir, ele diz assim, Pai, eu não te peço que retire eles do mundo, mas eu te peço que guarde eles do mundo, tá? Ou seja, nós temos que viver no mundo. Jesus diz assim, olha, Pai, eu não sou deste mundo, assim como eles também não são. A igreja, assim como eles também não são. Mas o mundo lá fora vai querer me conhecer de Jesus quando vê o meu amor neles. Quando o mundo ver o amor de Cristo em nós, como igreja, o mundo vai querer conhecer Jesus. O mundo vai querer conhecer esse Cristo. É Ele quem fala isso. E quando nós olhamos para dentro da igreja, quando nós olhamos para as nossas vidas, o que nós estamos fazendo? Aonde é que nós estamos vendo e provando o amor de Deus em nós? Aonde é que está o amor de Deus em nós? Na crítica? Onde é que está o amor de Deus em nós? Na maldição? Onde é que está o amor de Deus em nós? Usando armas mundanas?
armas de olho por olho, dente por dente, amar a quem você acha que você deve amar, fazer o bem àquele que você acha que você deve fazer, julgando os homossexuais indo para o inferno, julgando o assassino inferno, julgando o estrupador inferno. É assim que prova o amor de Deus em nós? É assim que nós, como igreja, estamos provando o amor de Deus em nós? Abrindo a nossa boca e determinando, abrindo a nossa boca, julgando e condenando as pessoas? É assim que prova o amor de Cristo em nós? É falando mal um do outro? É falando mal de pastores? Falando mal de igrejas? É lançando vídeos que falam mal, postando em Facebook? Gente, entende uma coisa? Quanto mais você pega esses absurdos que se vê em algumas igrejas, em alguns pastores, e lançando em Facebook, e esculhambando a igreja, é assim que você está provando? É assim que você está querendo que o mundo lá que não conhece a Cristo venha conhecer a Cristo? Vamos entender, gente, vamos entender o que é ser cristão. Vamos entender o amor de Deus em nós. Vamos entender o que a gente tem falado em todos os vídeos. A mensagem da cruz é mais do que ir para a igreja todo culto, é mais do que descer às águas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é mais do que entregar o dízimo e tomar a Santa Ceia. A mensagem da cruz é dar a segunda face àquele que te deu na primeira. A mensagem da cruz é andar mais uma milha àquele que te obrigou a andar 2. A mensagem da cruz é você orar por aquele que intenta o mal contra você. A mensagem da cruz é aquela que diz que você tem que abençoar aquele que te amaldiçoa. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é muito mais do que essa religiosidade que nós aprendemos dentro da igreja. Nós temos que viver toda essa religiosidade, sim, porque é bíblico. Mas ser cristão é muito mais do que viver essa religiosidade, cumprir essa religiosidade. Ser cristão é viver esse amor de Deus dentro da igreja, onde nós vemos tanta facção e divisão dentro da igreja, um querendo pisar no outro para poder conquistar um cargo, sem entender que nós somos um corpo, e no corpo existem membros, e nós não vemos 2 membros num canto só. Então entende uma coisa, você não vê 2 membros ocupando um espaço só, você pode ver 2 membros colados assim, mas ocupando um espaço só não. Você não vê 2 dedos ocupando o espaço de um só. Então nós temos que entender que cada um tem o seu chamado dentro da igreja. Então, ser cristão é muito mais do que isso, gente, que a gente está vivendo. Se a gente não está conseguindo viver este amor dentro da própria igreja, se nós não estamos conseguindo orar pelos nossos pastores que estão com problema ou que pecam porque pastor é pecador como qualquer um, se nós não conseguimos orar por eles e sim esculhambar eles e sim amaldiçoar eles, falando mal deles por aí por todo canto, se nós não conseguimos viver o amor de Deus no nosso meio, dentro da própria igreja, como é que nós vamos conquistar o homossexual? Como é que nós vamos conquistar o assassino? Como é que nós vamos conquistar o estrupador, drogado, o que vende droga? Como é que nós vamos conquistar essas pessoas para Cristo? Se nem no nosso meio nós estamos conseguindo viver esse amor, gente. Então nós temos que aprender a separar o pecador do pecado. Não é justificando, porque nada justifica o erro de ninguém. Eu falo muito sobre isso em outros vídeos. Não, nada justifica. Ah, pastor, então quer dizer, você está justificando o erro do homossexual, ou o erro do assassino, o erro não. Não. Ou do mentiroso, não. Porque é o mesmo pecado, tá? Pecador é o mesmo. Aquele que vive na prática do pecado e aquele que vive o homossexualismo ou que vive na prática do pecado e que é assassino, o pecado é o mesmo para Deus, tá bom? A prática do pecado é o mesmo e leva para o inferno, tá bom? Independente de qualquer coisa. Então, a gente tem que entender uma coisa, entender que nós temos que aprender a explicar, não justifica, mas explica. Explica por que fulano fez isso, por que aquele homem ele abusa de crianças, por que aquele... Pronto, vamos aí para um tema bem recente, esse George, o pastor George, né? Que estrupou, bateu até tirar a consciência e matou o filho e o enteado.
não é verdade? O homem que eu vi o depoimento dele com o delegado de crianças, que é cristão também, o homem ele não tem o menor sintoma de arrependimento. O George ele não tem o menor sintoma de arrependimento. O George ele não tem o menor sintoma de dor. Menor sintoma. Ele não assume, ele continua negando e com isso dizendo que todos esses profissionais que provaram que são provas são mentirosos. Ele não tem o menor arrependimento, ele não sente a menor dor. Então, o que acontece? Se nós nos unirmos para começar a falar mal deste abençoado, o que nós estamos fazendo? Acabando de pisar no pescoço dele e mandando ele para o inferno. Porque na realidade é isso que a gente faz. Então nós temos que, mas pastor, está justificando o erro dele de forma alguma. Vamos tentar explicar. Esse homem, ele, até onde eu sei um pouco da história dele, tem 4 anos de que ele começou a ir para a igreja. Ele tem 2 anos que ele resolveu ser pastor. Ele viveu um mundo pesado. Ele não fala exatamente o que ele viveu, mas pelas tatuagens e pela forma dele se expressar, na coisa dele falar, um pouco do testemunho dele, ele deve ter vivido a droga, o álcool, ele deve ter vivido coisas muito erradas, porque ele fala que ele viveu coisas muito fortes e feias no mundo. Não justifica, tá certo? O arrependimento leva à transformação. Onde eu quero chegar é que um pouquinho da história que eu entendi dele, a gente vê que esse homem não teve libertação, tá? Esse homem não teve o tempo dele de libertação e de trabalhar de Deus para ele assumir um pastorado chamado. Quem sou eu para dizer que ele não tinha chamado, tá? Uma pessoa que viveu o mundo pesado que viveu, e Deus, quando resgata, Deus resgata para a glória do nome dele. E Deus resgata com um propósito. Pessoas como essas, que viveram esse mundo lá fora, pesado lá fora, como meu esposo viveu, são pessoas que Deus tem um ministério. Com certeza, não são pessoas para ficar sentado em banco. Com certeza. É para salvar vidas que ficaram para trás. Tá? Mas existe um processo. Existe um processo de libertação, existe um processo de arrependimento, existe um processo do trabalhar de Deus no caráter do homem. Por que hoje, infelizmente, tantos ministérios, líderes caem? Porque, gente, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando desse processo. Porque muita gente, porque tem um chamado, ele quer ultrapassar tudo. E ele já tomar posse do chamado dele sem passar pelo processo. O próprio Paulo diz: não impõe as mãos precipitadamente sobre uma pessoa para ungir pastor. Paulo fala do pastor, que não seja novo convertido, para que ele não se exalte. Por quê? Porque existe um processo. Existe um processo de arrependimento, existe um processo de libertação, existe um processo do trabalhar de Deus no nosso caráter. Existe um processo para que a gente possa realmente, Davi, quando foi ungido, tinha cerca de 15 anos de idade, ele foi ungido. Ali ele já recebeu o poder, unção e autoridade de Deus. Ali ele já recebeu. Mas ele só recebeu o cajado aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade. Por quê? Porque tinha um processo. Ele tinha que passar por um processo. E hoje, infelizmente, nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos logo tomar posse. E quando esse cristão, que é delegado da criança, perguntou para ele: e quando foi que você resolveu ser pastor? Sabe qual foi a resposta dele? Quando eu aceitei Jesus, eu fui para um encontro. E no encontro profetizaram para mim que eu ia ser pastor. Então, eu resolvi ser pastor. Dá para você entender? Então, assim, justifica a atitude deste homem? Não, não justifica. Cada um que colha o que plantou. Cada um que pague pelos seus erros. O fato dele ter feito, o fato dele ter pego, não sei, disseram até 120 anos de cadeia, mas que no Brasil não pode, estão querendo mudar leis, isso aí já é outro assunto. Mas tem que pagar sim. A colheita é, como é que se diz, de acordo com o plantio. Se plantou, tem que colher. Isso não tem nada a ver com entender e o perdoar. Não tem nada a ver.
Deus, ele perdoa o pecador, mas cada um colhe o que plantou. Ninguém está isento. A palavra de Deus diz assim, olha, Deus não tirará por inocente o pecador. Deus jamais, ele ainda bota, o texto ainda diz jamais, Deus jamais tirará por inocente um pecador. Tá? Então, é pecador, para Deus é pecador. Tá? Arrependeu, Deus viu no coração arrependimento, Deus perdoa. Agora, a consequência vai receber. O fruto do plantio vai colher. Isso não quer dizer nada. Então, o fato da gente buscar uma explicação para o que este homem fez, para poder perdoar este homem, para poder ter tolerância com os erros dele e orar ministrando sobre a vida dele o espírito de arrependimento. Porque, gente, olha, se nós como cristãos nos reuníssemos e começássemos a ministrar sobre esse George o espírito de arrependimento, meu Deus, se nós começássemos a declarar sobre a vida dele o espírito de arrependimento, começássemos a declarar que ele é um homem de Deus, trazendo à existência na vida dele o que não existe, que ele é um homem de Deus, que ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele é um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e o espírito de arrependimento sobre a vida dele, esse homem iria conseguir o arrependimento, ele iria se arrepender, ele iria ser perdoado dos seus pecados, naquela cadeia, ele iria ganhar muitas vidas para Cristo. E você que ministrou sobre a vida dele, iria tirar um pecador do pecado e iria ter a coroa, a pedrinha da coroa dele sobre a tua coroa e a pedrinha da coroa de cada um que ele conquistar lá dentro daquela cadeia sobre a tua coroa também. Olha como você ganha. Olha como o reino de Deus ganha. Olha como todos nós ganharíamos. Ao invés de abrir a boca e criticar. Ao invés de abrir a boca e acabar de matar a pessoa. Ao invés de abrir a boca e acabar de pisar na garganta da pessoa e mandar ele para o inferno. Porque se esse homem não se arrepender, ele vai para o inferno. A gente sabe disso. A gente sabe disso. O fato dele ter feito o que ele fez não justifica o erro dele. Não. Mas aí você está aprendendo a separar o pecador do pecado. Aí você está aprendendo a amar o pecador e abominar o pecado. Aí você vai estar aprendendo a ser como Jesus aqui na terra. Aí você vai estar aprendendo a ser representante de Deus aqui na terra. Porque Deus fez isso com Nínive. Deus fez isso com Nínive. Deus amou aquele povo e abominou o pecado daquele povo. Por isso que aquele povo foi salvo. O espírito de arrependimento foi sobre a vida de cada um deles. Porque a Bíblia diz exatamente isso. Do menor ao maior se arrependerão. Do menor ao maior. Arrependimento. Então é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Amar o pecador e abominar o pecado. Vamos lá, gente. Vai ser pouco tempo, não vai dar tempo de eu falar sobre tudo que eu queria falar, mas eu vou cortar no tempo da gente, tá bom? E eu vou continuar, porque eu acho isso super importante, tá bom? A gente continuar esse tema. Tiago diz exatamente isso que eu já falei aqui. Não estarão fazendo vós discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? A pergunta da irmã, pastora, como é que a gente lida com isso? Então quer dizer que se a gente fizer um bolo para um homossexual, para um casamento de homossexual, se a gente vender salgados ou doces, ou se a gente cortar o cabelo, ou fazer a unha, ou a gente limpar uma casa deles, a gente vai estar sendo conivente com o erro deles, a gente vai estar recebendo um dinheiro amaldiçoado, é isso? É desse tema que a gente está falando, tá? Com relação a isso, mas com relação, na realidade, o tema levantou-se por esse fato, mas nós estamos falando do pecado em geral, tá bom? Nós estamos falando do pecador em geral, e do pecado em geral, tá? E Tiago diz exatamente assim. E essa pessoa perguntou por que, ela falou, pastora, como é que a gente faz? Porque a Bíblia diz não fazer acepção de pessoas, que Deus não faz a acepção de pessoas. E como é que você pode fazer acepção deixando de fazer por eles algo que você é seu trabalho, você está fazendo por eles, tá? Não estarão fazendo vós discriminação, diz Tiago, fazendo julgamentos com critérios errados. Olha, julgamentos com critérios errados,
tá? Vamos lá, gente. A palavra de Deus diz claramente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e o resto ele acrescenta. Vamos lá? Reino e justiça, tá? De Deus, e não o reino do homem e a justiça do homem. Existe uma diferença muito grande entre justiça de Deus e justiça do homem. Nós já vimos isso aqui, não é verdade? Sobre o pecado, né? Um mentiroso e um estrupador, ou um assassino. No julgamento do homem, na lei do homem, o mentiroso, ele não leva nada. A lei não dá nada para o mentiroso. Mas para o assassino, a lei da cadeia, a lei dá até prisão perpétua, a lei dá até, aqui nos Estados Unidos ou em outros lugares, até mesmo a morte. Não é verdade? A cadeira elétrica, até isso dá. Mas para o mentiroso, não. Para o mentiroso, não dá nada. Mas o julgamento de Deus, não. Para o julgamento de Deus, aquele que vive na prática da mentira e no estrupador ou assassino, é a mesma coisa. Tá bom? Os dois são pecadores para Deus. Os dois são pecadores para Deus. Mas com a mesma misericórdia que Deus perdoa o mentiroso quando Deus vê no coração realmente o desejo e o arrependimento, Deus faz a mesma coisa, com a mesma misericórdia ele faz com o estrupador, com o assassino. Quando ele vê o verdadeiro arrependimento, ele perdoa da mesma forma. Por quê? Porque Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado. Ele abomina a prática da mentira. Ele abomina a prática do estupro, do assassinato. Ele abomina, tá? Mas ele ama todos os dois, tá certo? Então, com a mesma misericórdia que Deus perdoou, um perdoou outro. Agora, é claro, óbvio, que a colheita vai ser diferente, né? A colheita do mentiroso vai ser muito melhor do que a colheita do estuprador, do assassino. Não é verdade? Então, a colheita vai receber. Lembra? Deus jamais tirará por inocente o culpado. Deus jamais tirará por inocente um culpado. Amém? Então, mesmo a culpa do que está na prática da mentira, da maledicência. Gente, Apocalipse diz que aquele que está na prática da maledicência vai para o inferno. Maledicência. Sabe o que é maledicência? É você falar mal de alguém mesmo que seja verdade. Falar mal de alguém mesmo que seja... Não tem isso, né? O ser humano, nós não temos isso, né? Começa a falar mal. Gente, tá falando mal de fulano. Não, mas é verdade. Mas tudo é verdade o que eu tô falando. Não é mentira. A mentira é a fofoca. A verdade é a maledicência. Tá? Mas os dois estão errados. A maledicência é aquele que fala mal, é verdade, mas ele está falando mal. Ou seja, Deus não permite nem que a gente fale mal, nem que seja verdade. A Bíblia diz claramente, se você não pode abençoar, não amaldiçoa, não. Se você não pode ajudar, não atrapalha, não. Então, se você não pode fazer o bem por alguém, não faz o mal, não. E quando nós abrimos a nossa boca para falar mal de alguém, nós estamos amaldiçoando. Ó, já está falando mal, amaldiçoando. Maledicência, maldizendo, amaldiçoando. Nós temos falado sobre isso, gente. Nós temos falado do que sai da nossa boca. Nós temos falado sobre isso. Amém? A nossa boca tem que sair manancial. Ou sai manancial água amarga ou sai água doce. Não dá para sair duas águas da mesma fonte. Não dá. Então, ou a gente serve a um Deus ou serve ao outro Deus. Isso é bíblico. Então, a maledicência, a prática da maledicência também leva para o inferno. Então, a prática do pecado, Paulo diz claramente, quem vive na prática do pecado, ou seja, das obras da carne, vai para o inferno. Paulo diz claramente, gente, não herdará o reino de Deus. Paulo diz claramente, aquele que vive na prática das obras da carne vai para o inferno. Então nós temos que entender que é o arrependimento que leva à transformação. É o arrependimento. Então nós temos que ministrar o espírito do arrependimento sobre o pecador, sobre nossas vidas em primeiro lugar. Todos os dias, quando você for orar, ministre sobre a tua vida, ministre sobre a vida da tua família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, ministre. Porque sem arrependimento, gente, é inferno. É bíblico.
Sem arrependimento não há transformação. Então, na realidade, nós temos que abrir a nossa boca e ministrar. Ministra sobre a tua casa, ministra sobre os homossexuais. Ao invés de lutar cara a cara, lutar com armas carnais, luta com armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir mentira, destruir enganos com relação à palavra de Deus. Tem muita gente por aí vivendo engano sobre a palavra de Deus. E as armas de Deus são poderosas para isso também. Então usa as armas espirituais ao invés das armas carnais. Então vamos abençoar, vamos liberar bênção sobre a vida deles. Olha aqui, olha, fazendo julgamentos com critérios errados. Quando a gente faz julgamento com critérios errados, nós estamos fazendo discriminação, acepção de pessoas, e isso é pecado, diz Tiago. Então vamos entender, gente, que nós temos que buscar o julgamento de Deus, a justiça de Deus, e não a justiça do homem, aquilo que eu acho que é certo. Essa é a minha justiça, essa é a justiça do homem. Cada um acha de uma forma. Cada um acha de uma forma. O meu conceito de pecado é diferente do teu conceito de pecado. O meu conceito de erro, de acerto, é diferente do teu conceito de erro, de acerto. Então nós estamos aprendendo isso. Nós estamos aprendendo a largar de mão os nossos conceitos e buscar o conceito de Deus, que é o conceito bíblico, que é exatamente isso que Jesus manda a gente fazer lá em Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E não o reino do homem, a justiça do homem. Vamos aprender a julgar com os olhos de Deus. Julgar com os olhos de Deus é julgar com o amor dele dentro de você. É por isso que nós temos que ter. Nós temos que ter o amor de Deus em nós. O amor é uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus. Paz, amor e alegria. Lembra? Os 3 primeiras características do fruto do Espírito, 9 características do fruto do Espírito Santo de Deus. E esse amor é o amor de Deus em nós. Se nós não tivermos o amor de Deus em nós, lembra que o perdão, a atitude de perdoar, é exatamente a atitude de praticar o amor de Deus em nós. É fácil a gente praticar o amor de Deus com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho. E olhe lá, né? E olhe lá. Eu quero ver a gente aprender a ser cristão, a praticar o amor de Deus com o George, a praticar o amor de Deus com o assassino, com o estrupador, com o homossexual que se levanta contra o cristianismo. Porque não são todos não também. Mas o homossexual que se levanta contra o cristianismo. Eu estou falando que se levanta contra o cristianismo no fato desses abusos contra a igreja, né? Abusos como a gente viu por aí naquela passeata há alguns anos atrás e tudo. É isso que eu estou falando, tá bom? É afrontar dessa forma, afrontar de uma forma agressiva, né? Porque a atitude deles já é diferente. A atitude deles já estão, não só deles, tá? A atitude de qualquer um que permaneça na prática do pecado já está indo contra os princípios bíblicos. Né? Então não é isso que eu estou falando, eu estou falando confrontar a agressão. Tá? Então, exercer o amor de Deus em nós é começar por aí. É começar por aí. É perdoar porque para a gente lançar bênçãos, a gente tem que aprender a perdoar. Para a gente abençoar alguém, a gente tem que aprender a perdoar. Para a gente ministrar sobre uma pessoa, a gente vai ter que aprender a perdoar. Gente, olha, é impressionante, mas hoje uma pessoa falou para mim, pastora, é difícil, está sendo difícil eu liberar bênçãos e perdão sobre a minha filha. Sobre a minha filha. Por quê? Porque ela tem atitudes erradas contra mim, contra pessoas, e todos os dias. Eu vejo pessoas, é difícil eu estar abençoando e lançando, ministrando sobre a vida do meu marido, sobre a vida da minha esposa, porque todos os dias faz a mesma coisa, porque todos os dias... Mas peraí, gente, se a gente não está conseguindo fazer isso dentro da nossa própria casa,
Como é que a gente vai conseguir conquistar esse povo para Jesus? Como é que a gente vai conseguir abrir a nossa boca e ministrar sobre a vida de um George, sobre a vida de um estuprador assassino, Como é que a gente vai conseguir? Se a gente não está conseguindo fazer dentro da nossa própria casa. É misericórdia mesmo de Deus sobre a nossa vida. Porque algumas pessoas, é óbvio, tá claro demais em dizer algo assim, como é difícil fazer isso. Como é difícil perdoar uma pessoa de dentro da minha família, porque erra comigo todo dia é o mesmo erro, todo dia pede perdão, eu perdoo, erra de novo, tá perdoando não, meu irmão, minha irmã, tá perdoando não. Porque se você estivesse perdoando verdadeiramente, quando ela ou ele pecasse de novo, você ia usar de misericórdia, você ia usar de tolerância e você ia perdoar de novo. O fato de você já estar irritado ou irritada com essa pessoa, porque tu tem que perdoar todo dia o mesmo erro, significa que tu não está perdoando nada. Tu está abrindo a tua boca e dizendo... E olhe lá, mas não está perdoando nada. A intolerância é sinal de falta de perdão. A intolerância é sinal de falta de perdão. Se você está reclamando que a pessoa está pecando muito contra você, você está sendo intolerante. Se você já não suporta mais, não aguenta mais, não sabe o que fazer, se tá, ministra, mas nada acontece, você está ministrando de forma errada. Você está falando por falar. Você não está falando para a tua mente ouvir, para começar a fazer todo o processo, lançando para o sentimento, para as emoções, para a vontade, para que você possa ter atitudes equilibradas. Amém? Vamos começar a olhar para dentro de nós mesmos e ver o que está faltando em nós. Para de ver o que está faltando nos outros. Começa a ver o que está faltando em você. Ser cristão é isso. Ser cristão é isso também. Amém? Gente, a gente vai encerrar. Vou ficar aqui e a gente vai continuar. Amém? Se você tiver alguma pergunta polêmica também, você, por favor, faça a pergunta de uma forma clara para que eu possa te responder, tá certo? E não de uma forma para aumentar a polêmica, tá certo? Por favor. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para defender ninguém, tá bom? A única defesa aqui é a Bíblia, é a única defesa, tá certo? Então nós estamos buscando direção na palavra de Deus, que é aqui que eu confio, tá bom? Direção na palavra de Deus, para que a gente possa responder algumas dúvidas nossas com relação a viver nesse mundo que está cada vez pior, não é verdade? O que nós podemos fazer? É isso que nós estamos aprendendo, tá bom? No próximo live a gente vai continuar falando sobre esse tema, tá certo? Vamos orar agora, tá bom? Hoje eu tive testemunhos, nosso Deus, que maravilha, gente, eu fico apaixonada com isso. Hoje uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, pastora, olha, eu tenho um testemunho tremendo para lhe dar. Eu estava para me separar, eu já não estava mais suportando, eu estava brigando muito com meu esposo, e eu mandei ele sair de casa, e eu dei para ele aquela noite, naquele dia, de noite ele tinha que sair de casa, eu já não suportava mais, eu estava agressiva demais, eu estava cheia de enfermidade já, por conta de tudo que estava acontecendo, e naquele mesmo dia, uma pessoa veio na minha casa e falou dos seus vídeos, falou do seu propósito. Essa pessoa já me conhecia, já tinha andado algumas vezes na nossa igreja, até inclusive Deus me usou para curar a filha dela, que tinha uma dor de cabeça que há muitos anos e não passava de forma alguma, e Deus me usou para curar aquela garota. E ela entrou, ela disse, pastor, o primeiro vídeo que eu assisti, ela disse, eu só assisti um vídeo, o primeiro vídeo que eu assisti, naquele dia, o Espírito Santo de Deus tocou meu coração de uma forma tão profunda, que quando meu marido chegou, eu conversei com ele, eu declarei perdão, eu perdoei, eu pedi perdão. Pastora, foi um alívio tão grande que eu senti, e nosso casamento está indo de melhor a cada
dia. Ela está dentro do propósito, tá certo? Ela entrou literalmente no propósito. Ela está assistindo os lives, mas ela está dentro do propósito, tá? Então, assim, eu fico maravilhada com Deus quando você realmente quer colocar em prática, reconhece, quer colocar em prática aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Não é verdade? É impressionante. Ela reconheceu, tá bom? Isso não quer dizer que ela justificou os erros dele. Não, não quer dizer isso, tá? Explicou, tá bom? Ela reconheceu que ela também estava errada, tá certo? Isso não quer dizer que justificava o erro dos outros. Não, tá bom? Mas explica, existe uma explicação, tá bom? E a gente, quando começa a olhar para dentro da gente, a gente começa a entender que eu também preciso de mudança, tá bom? Então fica mais fácil ainda a gente tolerar os erros alheios, porque as pessoas também têm que nos tolerar, não é verdade? Porque nós também somos errados, não é verdade? A gente está sempre julgando dos outros, né? Mas, gente, olha, acho que foi isso. A outra, o pessoal de depressão que tem ligado para mim dizendo que está ótimo também, gente, olha, impressionante. E o pessoal ligando para mim dizendo que a cada dia está melhor, amém? De depressão, de ansiedade também, Deus está operando maravilhas, tá? Glórias a Deus por isso, amém? Bom, gente, se você tem um problema de enfermidade, coloca a mão na tua enfermidade. Se você quer representar alguém, coloca a mão, amém? Se você quer a libertação de droga, álcool, pornografia, jogo, cigarro, coloca a mão no teu coração. Ou então se você quer representar alguém. Se você tem algum problema com depressão, ansiedade, insônia, pânico, medo, coloca a mão na tua cabeça também. Ou se você quer representar alguém, amém? E vamos orar, vamos pedir ao Senhor que opere o impossível na nossa vida, amém? Muita gente pedindo porta de trabalho, muita gente pedindo causa na justiça. Amém? Nada que Deus não possa fazer. Absolutamente nada. A palavra de Deus diz que, assim como ribeiros de água, é o coração dos governantes nas mãos de Deus. E Ele muda para o lado que Ele queira. Amém? A palavra de Deus diz que Deus é soberano sobre todos os reinos dos homens, podendo constituir qualquer um sobre qualquer um deles. Amém? Então Deus é soberano sobre o reino da justiça civil, da justiça trabalhista, da justiça migratória, da justiça família. Deus é soberano sobre todos os reinos dos homens. Amém? Podendo constituir qualquer um sobre qualquer um deles. Deus pode constituir você sobre esse reino da justiça que você tem pedido a Deus e tem lutado nessa causa da justiça. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai Santo, na tua presença, Deus, nesse momento, eu coloco a minha vida, eu coloco, Deus amado, a tua palavra, Senhor, que tem sido ministrada aos nossos corações, eu coloco o teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, tudo que foi falado hoje, Senhor, se tem algo, Pai, que não veio do teu coração, se tem algo que veio do meu coração, meu Pai, que o Senhor possa retirar do coração do teu povo e falar comigo, Pai, porque eu peço perdão no próximo vídeo, Deus amado, e retiro, Pai, mas eu quero que somente a tua vontade, somente a tua palavra, Senhor, seja dita, Deus amado, para os nossos corações, Deus amado, nesses lives, nesses vídeos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, estende as tuas mãos, Pai, sobre o teu povo que me ouve nesse momento, estende as tuas mãos, Senhor amado, sobre essa pessoa, meu Pai, essas pessoas que estão com problema de depressão, de ansiedade, de insônia, de pânico, de medo, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema de depressão sobre a vida dessa pessoa, de ansiedade sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo problema de esquizofrenia, eu repreendo agora sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo problema de autismo na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema de deficiência de atenção na vida das crianças, na vida dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai queimando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos, Pai amado. Deus amado, essa pessoa, Pai amado, que quer, Deus amado, ser mãe, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, que o Senhor possa estar abrindo a madre dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Todo problema no útero, todo problema nos ovários, que
impedem esta pessoa, esta mulher, de conceber um filho, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno que toda maldição lançada contra esse ventre seja rompido agora e quebrado, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu abençoo esse ventre, meu Pai, em nome de Jesus, para receber, Senhor, a tua herança, meu Pai, a tua promessa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos as causas na justiça, Senhor, pois tu és soberano sobre todos os reinos dos homens, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, cada pessoa que me ouve nesse momento, que tem que estar com problema na justiça, justiça criminal, justiça trabalhista, justiça de família, justiça de imigração, Senhor, qualquer uma de justiça, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, pois tu és o justo juiz, Senhor, tu és o nosso advogado, tu és o nosso juiz, tu és o nosso legislador, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Libera essa causa, Senhor, essa pessoa, Deus amado, que está sendo injustiçada também, Deus amado, que é inocente, meu Deus, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, os governantes que vão estar de frente com essas pessoas que têm causa na justiça, Pai. Deus amado, a tua palavra me diz que tu tens o coração deles nas tuas mãos e o Senhor move para o lado que o Senhor quiser. Move, Deus, a favor do teu povo. Move, Deus, a favor dessa pessoa, Pai, que me ouve nesse momento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado, abre portas de trabalho para o teu povo. Abre portas, Deus amado, que o teu povo tem pedido, Senhor. Abre portas, Deus amado, de trabalho, ao lado financeiro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, que todo demônio de tranca-rua saia agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, porta que tu abre e ninguém fecha, Pai, porta que tu fecha, ninguém abre, Senhor. Libera, Deus, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra me diz que o ouro e a prata está nas tuas mãos, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos essa pessoa que tanto necessita, meu Pai, de uma porta de trabalho, Senhor, ou qualquer porta, Deus. Porta na vida sentimental que o teu povo tem pedido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma nas tuas mãos, libera essa varoa para esse varão que me ouve nesse momento. Libera esse varão para essa varoa que me ouve nesse momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, rompe com toda a maldição na vida sentimental dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, Pai. Deus amado, visita agora nossas crianças, nossos filhos, Senhor. Nossos filhos adultos, Pai, nossos filhos crianças, adolescentes, Deus amado, nossos filhos jovens, Pai, em nome de Jesus Cristo, nossos netos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita nesse momento, meu Pai, visita as crianças, Senhor, tem misericórdia da mente dessas crianças, Pai, em nome de Jesus Cristo, retira, Pai, com tudo o que já está na mente dessas crianças, lançada pela mídia, Deus amado, lançado pela escola, lançado pela televisão, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cobre a mente dessas crianças, Deus amado, das nossas crianças com teu sangue, Deus, em nome de Jesus, Pai. Blinda a mente dessas crianças com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Visita os adolescentes, Pai, em nome de Jesus. Adolescentes que estão pensando em suicídio, jovens, adultos, eu repreendo agora todo espírito de morte nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, visita, Deus, visita os adolescentes que estão sofrendo bullying, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento sobre os pais. Deus amado, restaura os casamentos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque somos nós, pais disfuncionais, que estamos gerando os filhos disfuncionais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama do teu espírito de arrependimento sobre os casais, sobre as famílias, Senhor, que haja arrependimento, que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que haja mudança de vida, que haja perdão entre os casais, que haja amor, que haja tolerância, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que haja, Deus amado, palavras de bênção, Senhor, entre os casais, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai amado, restaura os casamentos, restaura as famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria aos pais, dá sabedoria, derrama do teu conhecimento sobre os pais, Senhor, para saber aprender a lidar com os filhos, Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai, e os adultos também, com os netos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus amado, só o Senhor pode. Pai amado, família para o Senhor é sagrado, Pai.
Deus amado, eu repreendo agora e rompo em nome de Jesus Cristo com toda obra do inferno no meio das famílias, com toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de bruxaria, de voodoo, de olho grande, de palavra de maldição sobre as famílias, sobre os casais. Eu repreendo agora e ponho por terra em nome de Jesus Cristo. Vai batendo em retirada agora dessa casa, dessa família, todo espírito de violência, todo espírito de abuso sexual, abuso verbal, emocional, abuso físico. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo espírito de adultério, de pornografia no meio desses casais, na casa desses casais. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor amado, vai retirando, Senhor, das casas, vai retirando das famílias, Senhor. Deus amado, derrama do teu espírito de arrependimento sobre esse homem, sobre essa mulher que já saiu de casa, ou que está pensando em sair de casa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, por conta de adultério, Deus amado, por conta de prostituição, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento, que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito imundo de droga, de álcool, de pornografia, de jogo, de cigarro, no meio das famílias, de violência, no meio das famílias, em nome de Jesus Cristo, na vida dessa pessoa. Eu repreendo agora todo espírito de pornografia, todo espírito de jogo, de droga, de álcool, de cigarro. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, te peço agora pela saúde física do teu povo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando agora, Senhor, aonde está a mão dessa pessoa que me ouve nesse momento, meu Pai. Que não seja a mão dele ou dela, mas que seja a tua mão, Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de AIDS, todo espírito de diabetes, todo espírito imundo no sangue, colesterol, todo espírito no sangue dessa pessoa que me ouve agora. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema no estômago, na pele, toda coceira, todo problema na pele, todo câncer na pele, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema no baço, problema de pressão alta, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema nos rins, toda pedra nos rins, na vesícula, toda inflamação nos rins, na vesícula, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer no reto, todo caroço no reto, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema nos ovários, no útero, nos ovários, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema no intestino grosso, no intestino delgado, no coração, vai saindo agora, vai batendo em retirada, em nome de Jesus Cristo. Todo problema no coração, artéria entupida, eu ordeno agora, desentope agora, em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema na coluna, Senhor, vai tocando agora a coluna dessa pessoa, meu Pai. Vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Todo problema na coluna, todo problema de artrose, artrite, vai saindo agora, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, de desvio na coluna, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo problema na garganta, todo caroço na garganta, toda rouquidão, toda infecção na garganta, todo câncer, vai batendo em retirada, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer no seio, todo câncer na cabeça, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Toda cegueira, todo espírito de cegueira, todo espírito de surdez, eu ordeno agora, vai saindo, em nome de Jesus Cristo. Toda asma, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Todo problema nas juntas, em nome de Jesus Cristo, vai saindo agora, vai batendo em retirada agora. Todo problema no joelho, vai saindo agora, nos pés, nas mãos, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que não seja a mão de cada um, Deus, mas que seja a tua mão. Vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Pai amado, toda infecção, toda inflamação, vai queimando todo problema no sangue, Deus amado, vai queimando, Deus amado, todo problema no coração, vai queimando, Deus, vai queimando, vai tocando agora a coluna dessa pessoa, Senhor, o intestino delgado, o intestino grosso, Deus amado, vai tirando agora toda a pedra, Deus amado, dos rins, da vesícula, vai tocando, Deus amado, nas juntas, Deus amado, vai tocando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, toda cegueira, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, derrama do teu bálsamo, Pai, sobre o teu povo nesse momento, vai derramando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, a cura
física e emocional, Senhor, do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a tua cabeça nesse momento. Senhor, vai derramando, Pai, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão sobre a cabeça dela, sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Vai rompendo, Pai amado, com toda a cadeia do inferno, no entendimento, Deus amado, do teu povo, Pai. Derrama, Senhor, sobre essa pessoa, Deus, a tua sabedoria, o teu conhecimento, Pai. Derrama, Senhor, o teu espírito de discernimento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama o teu espírito de arrependimento sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja arrependimento, que haja transformação de vida, Senhor. Se essa pessoa, Deus amado, está afastada da tua presença, Deus, que nesse momento essa pessoa possa se arrepender, que ela possa fazer acerto contigo, Pai, voltar para os teus caminhos, voltar para a tua casa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para receber as tuas promessas, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, essa pessoa que me ouve nesse momento não te conhece ainda, Pai, que ela possa ser tocada nesse momento pelo teu Espírito, Deus, e queira te conhecer, Senhor, que abrir a sua boca nesse momento e confessar a Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, pedir perdão pelos seus pecados, em nome de Jesus Cristo. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, faça obra na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, leva a salvação para a casa do teu povo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando, Senhor, o mais profundo da alma do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. Vai tocando, vai tirando toda a mágoa, toda a tristeza, Deus. Vai tirando, Pai amado, toda a incredulidade, Senhor, toda a ansiedade, meu Pai, toda a raiva, todo o ódio, toda a ira, Deus, toda a amargura. Vai limpando da alma do teu povo, Senhor. Libera perdão, Senhor, no meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu abençoo, Pai, o teu povo, Deus. Eu abençoo todo esse que me ouve nesse momento, Pai. Eu abençoo a família, eu abençoo, Deus amado, o casamento, eu abençoo os filhos, eu abençoo, Deus, as finanças, eu abençoo a saúde física, a saúde emocional, eu abençoo, Pai, a vida espiritual, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com todas as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os pastores, com a família dos pastores, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos no céu, na terra, será ligado no céu. Dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Vamos dizer juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Tá bom? Tchau.